Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, muito bom dia! Estamos começando agora mais um programa Conexão, esse espaço onde a gente conversa sobre temas que inspiram e fazem parte da nossa história. E o assunto de hoje é daqueles que enchem a gente de orgulho. O Cicobi Susserrano está completando 30 anos de história. 3 décadas de cooperação, de confiança e de compromisso com o desenvolvimento da nossa região. Uma trajetória que começou aqui em Venda Nova do Imigrante, com um grupo de pessoas acreditando na força do cooperativismo e que hoje se tornou uma instituição sólida, moderna e presente na vida de milhares de capixabas. No programa de hoje, a gente vai relembrar essa caminhada, falar sobre os desafios lá do início, as conquistas ao longo dos anos e as perspectivas para o futuro. E para falar sobre os 30 anos do Cicobi Susserrano, nós recebemos aqui o presidente do Conselho de Administração, o senhor Cleto Venturim. Cleto, seja muito bem-vindo ao programa Conexão. Bom dia aos ouvintes da Rádio FMZ. É uma alegria muito grande estar aqui fazendo esse trabalho. Antes de iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo e depois a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje o nosso assunto é sobre os 30 anos do Cicobi Susserrano, que acaba de comemorar essa data no último dia 6 de novembro. Para falar sobre isso, recebemos aqui o presidente do Conselho de Administração do Cicobi Susserrano, o senhor Cleto Venturim. Cleto, o Cicobi Susserrano ele tem uma história que se confunde até com o próprio desenvolvimento de Venda Nova e região. Como que tudo isso começou há 30 anos? Eu vou falar um pouco da versão de como eu cheguei nessa história, né? Eu acho que Venda Nova, a gente tem, para falar de cooperativismo aqui, a gente tem que se remeter a uma cooperativa que foi fundada aqui em 1947 por produtores rurais. Era uma cooperativa de cafeicultores, então ela teve uma trajetória de sucesso e de muito envolvimento da comunidade, né? Infelizmente, no transcorrer do tempo, houve a descontinuidade dela. E aí, o cooperativismo, o associativismo, aqui em Venda Nova, ele sempre foi muito presente, né? Então eu acho que aí começou, né? Se a gente ficar um pouquinho na história do Cicobi no Espírito Santo, né? O Cicobi está completando este ano, como sistema no Espírito Santo, 37 anos. Então, nós entramos nesse sistema de cooperativismo de crédito no Espírito Santo 7 anos depois da primeira que está hoje atuante, que é de Santa Maria de Jetibá. Então, nesse período de 7 anos, a gente ouvia falar, né? O Arno, por exemplo, que é presidente até hoje da cooperativa que tem sede em Santa Maria de Jetibá, ele veio fazer uma palestra para nós aqui, como sindicato de produtores rurais, que eu era membro, era presidente na época, já para falar do cooperativismo. Então, vamos dizer assim, tinha a Pronova, tinha a Associação do Laticínio, né, que é a Agrop, enfim, tinha várias entidades aqui, me parece que passavam de 30, 40, né, associações. Mas o cooperativismo, ele tem um outro modelo de negócio. Então, eu imagino assim, como eu disse, como eu cheguei nós, então lá em 95, no início de 95, para ser mais preciso, né, a data foi dia 1º de abril de 1995, nós fizemos uma reunião, já com um grupo de pessoas pré-selecionadas, vamos dizer, e veio para essa reunião o Bento, meu irmão, que era presidente do Cicobi lá no Norte, São Gabriel da Palha, que já tinha uma cooperativa lá desde 89, que ele era o presidente. Já tinha de Santa Maria, tinha de Cachoeiro, tinha de Alfredo Chaves, tinha de Linhares, Colatina, várias cooperativas, Itaguaçu, funcionando, cooperativas de crédito. Então, Venda Nova, com essa passado, que não
não teve um final feliz, mas com uma cultura cooperativista muito grande, era um lugar adequado para se colocar uma cooperativa de crédito. Então o Bento, na minha concepção, juntamente com a Central, que já existia, o modelo sistêmico no Espírito Santo já existia, então, lembrando, né? Começou em 89, nós começamos em 95. Então, nesse período aí, já tinha uma organização de cooperativismo de crédito funcionando, que no caso, só para citar nomes, né? O Bento, meu irmão, era presidente dessa central, o Júnior, o Reposse e outras pessoas que vieram para essa reunião no dia 1º de abril, para a gente, então, explicar o que era, como é que funcionava para esse grupo. E aí, neste dia, não foi 1º de abril, foi verdade foi mesmo, verdade, né? Aconteceu. E aí a gente então deu os passos seguintes para fazer a constituição da cooperativa. A ata de constituição da cooperativa, ela é do dia 2 de maio. Então, nesse período aí de um mês, nós ficamos fazendo estatuto, né? Eu que digitei o estatuto, eu que colhi as assinaturas, juntei documentação, eu fui designado para fazer essa tramitação e aí mandamos esses papéis, né, para o Banco Central. Aí o Banco Central tem um tempo dele lá também, em agosto ele autorizou a gente a funcionar e nós abrimos as portas da primeira agência na Vila Betânia, ali no prédio do Antenoso Com, que a gente fala, né, que está lá hoje ainda, nós estamos em outro lugar, mas continuamos na Vila Betânia. Então, no dia 6, nós abrimos a porta da primeira agência, né, hoje a gente pode falar, na época era a única, né, hoje é a primeira agência do Cicobi Sul Serrano. É interessante que, então, a agência São Pedro veio depois, né? A agência São Pedro foi que aí nós aquele ponto ali é do Cicobi, a gente conseguiu adquirir, então a gente achou por bem fazer pensamos em primeiro momento em transferir, mas aí o pessoal da Vila Betânia não pode sair daqui, então nós fizemos a segunda agência de venda nova, né? E assim, dando sequência no seu raciocínio, a gente hoje, nós também fomos para São João, que é um distrito importante, então um pouco depois. Sim. E há uns 5 anos atrás fomos para o Caxixe. Então o Cicobi hoje, aqui em Venda Nova, na verdade, a gente tem 4 agências, só no município de Venda Nova do Imigrante. Então é só para... Sim. Mas a gente volta na história. E, Cleto, aquele início, quais foram os principais desafios? Porque todo início, com certeza, é desafiador, né? Era uma novidade. Quais foram esses desafios e como que foi ganhando força no decorrer do tempo? Não, os desafios maiores, o desafio maior, eu diria, né, foi exatamente o que eu falei de vantagem, né? Em um momento que você vai fazer um movimento de cooperativa, onde uma cooperativa teve uma boa história, mas que não teve um bom final, isso traduzia para as pessoas uma interpretação que pode ser que vai ser a mesma coisa, e a gente, então, primeira coisa que nós tivemos que fazer com credibilidade, com esse grupo de pessoas, que aí é bom frisar, eu nunca fui sozinho nisso, né? Nós começamos com 30, mas aí a gente, ao abrir as portas, a gente já estava com o envolvimento de muitas outras pessoas. Então, assim, o primeiro desafio foi desconstruir essa imagem de que cooperativa é tudo igual. E a gente conseguiu isso, como eu disse, com muita credibilidade, entregando, né, o que a gente prometia, a gente fazia. Montamos um bom quadro de funcionários, de 5, né, mas eram pessoas experientes, a quem a gente sempre remete com muita gratidão. E essas pessoas, juntamente com esse grupo de outros produtores, que na época era tudo produtor rural, né? Tinha que ser produtor rural para ser membro da cooperativa. Então nós fomos desmistificando esse termo cooperativa em Venda Nova, e fomos dizendo que nós estamos aqui, o que a gente faz, a gente está trabalhando. E eu pontuo também um cidadão importante nessa trajetória, para muitas coisas aqui em Venda Nova, para essa também, o Padre Cleto Calimã. Que o Padre Cleto, ele não participou do início, provavelmente é por ele não estar aqui, Estava né? fora, né? Mas ele, ao saber do movimento, ele ia para a igreja mesmo, no sermão, ele pedia às pessoas: vamos se associar, um dos nomes, né? Mas a gente pode, se eu for falar outros, eu vou ser injusto com alguns. Sim. Mas esse especificamente pela relevância, por tudo que ele fez
para Venda Nova, também nesse caso eu posso atribuir a ele boa parte desse início aí, né? Depois, como eu falei, a gente, ao ir fazendo o movimento, a gente vai adquirindo por si próprio a credibilidade. Eu também acho que eu venho de uma família de muita tradição, né? O Domingos vem de uma família de muita tradição, o César Pereira, o Alberto Falqueto, enfim, eu falei, vamos, nós somos 30, né, famílias Andonade, outras famílias, eu acho que isso tudo foi dando corpo e a gente conseguiu ultrapassar essa barreira do novo, que ninguém conhecia o que era isso. Exato. E também do nome cooperativa, que teve o desgaste, mas a gente conseguiu, com um trabalho, como eu disse, com a dedicação e profissionalismo, treinamento, muita busca de conhecimento, e a gente conseguiu passar esses desafios aí. Nós estamos aqui conversando com o Cleto Venturim sobre os 30 anos do Cicobi Sul Serrano. Nós vamos dar uma pausa agora na conversa, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. O nosso assunto hoje é o aniversário de 30 anos do Cicobi Sul Serrano, essa marca que foi alcançada no último dia 6 de novembro. Para falar sobre isso, recebemos aqui Cleto Venturim, que é o presidente do Conselho de Administração do Cicobi Sul Serrano. Ao longo dessas 3 décadas, Cleto, o Cicobi Sul Serrano ele cresceu muito. Hoje está presente em vários municípios, atendendo a milhares de cooperados. Quais seriam, na sua opinião, Cleto, os principais marcos dessa trajetória de 30 anos? O marco principal vou dizer assim, nós que montamos uma cooperativa de crédito, chamava-se Nova Crédito, né? Cooperativa para ser de venda nova, vamos pensar assim, mas a gente participando de um sistema, o sistema decidiu que a gente já devia ampliar as nossas áreas e a gente podia atuar nos municípios do entorno. Então, na época, a gente também, participando do sistema, a gente achou também que a gente tinha condições de sair dos limites de Venda Nova, como eu sempre me referi, né? Levando para os outros municípios aquilo que nós encontramos de bom para o desenvolvimento. Já dava para perceber que o cooperativismo de crédito tinha uma boa relação com o meio rural, né? Então a gente decidiu ir para Brejetuba. Então o segundo município foi Brejetuba. A segunda agência nossa é Brejetuba, porque Brejetuba tinha recém-emancipado e lá não tinha nada, já tinha tido posto bancário, mas não tinha nada lá. E a gente foi para lá, na primeira reunião lá, só para você entender, nós tivemos participação de 4 pessoas. Então essa história de fazer o movimento crescer não é simples, mas mesmo assim a gente teve o apoio desses 4, que virou outros 4, que virou 40, aí nesse grupo aí tinha o prefeito, tinha o João do Carmo, enfim, pessoas também muito desafiador lá, especialmente porque nós tivemos um entreveiro de abertura, né? Assim que a gente abriu, na semana seguinte nós sofremos um assalto. Nossa. Que já tinha sido motivo de outros fechamentos de pontos de atendimento lá, mas com persistência, com dedicação, o apoio da Polícia Militar, é bom que se registre, né? A polícia passou um tempo indo e voltando conosco, ficando lá o dia todo, meio que olhando as coisas todas, mas olhando por o Cicobi, e a gente teve então essa trajetória do segundo. O terceiro foi uma incorporação. Afonso Cláudio, nosso município vizinho, também havia aberto ao ver que Venda Nova tinha feito uma cooperativa, eles também fizeram. Só que cooperativa de crédito, como eu disse, não é um negócio simples, não é uma associação de moradores, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central com as regras de um banco, vamos pensar assim para entender, nós somos uma cooperativa, mas a legislação é a mesma de qualquer sistema financeiro. Então, ao perceber que a coisa não era tão simples, o pessoal de Afonso Cláudio, então, através do sistema, repito, né, o Cicobi Central, observou que eles não tinham como ir sozinho, e aí a gente nos unimos a eles, incorporamos ele, transformou a nossa terceira agência. E aí
posso contar mais. A quarta foi Marechal Floriano, que também a gente foi pro... Aí já fui vendo mais oportunidades, Sim, né? uhum. A quinta foi em Iuna, e nós já fomos mais longe, né? Já tínhamos municípios mais distantes, mas aí por o Zé Pagotto, que é um dos sócios fundadores conosco, ele tinha uma relação boa lá com pessoas de Iuna, eu também tinha alguns conhecimentos, a gente foi para Iuna, depois de Iuna, pertinho lá, aí foi o Irupi, porque o pessoal fala, como é que tinha Iuna e não tem Irupi? Ao passar por Ibatiba, a gente descobriu que estava vindo para Ibatiba a cooperativa de Lajinha, então para não deixar eles virem, a gente abriu imediatamente a agência lá também em Ibatiba. Ibatiba também, né? Depois foi para Conceição do Castelo, Muniz Freire, e aí Pedra Azul, mas depois a história já foi... Sim. Mas até esse começo aí foi tudo com muito desafio. E assim, lembrando, foi de Bejetuba 4 pessoas, Afonso Cláudio um pouquinho diferente, mas também, vamos dizer, teve uns desafios enormes. Você em Iuna, a gente vai para lá, você não é lá não é a mesma coisa, não é o mesmo, as pessoas que estão à direção não eram de lá. Uhum. Mas a gente também teve um apoio de pessoas de lá. Todos os municípios que a gente foi, a gente buscou os apoios. Foram momentos de muitas dificuldades, vamos dizer assim, de passar a credibilidade, mas que com persistência e profissionalismo e muita dedicação, tem muita dedicação, muitas idas e vindas, a gente foi desenvolvendo o cooperativismo em toda essa região, que hoje nós estamos em 15 municípios, né? Estamos tendo a oportunidade de atuar na Grande Vitória, em Cariacica e especialmente na capital Vitória. As agências, então, da Grande Vitória, elas também são veiculadas aqui, né? Cariacica e Vitória. Vitória, né? Vila Velha está vinculada a Santa Maria de Jetibá. Uhum. Viana está vinculada a de Alfredo Chaves, sul-litorânea. E a Serra está na Cicobi Conexão, que tem sede em Linhares. Sim. Então, a Grande Vitória é que tem nós estamos todos por perto lá. Isso foi muito importante, que a gente chegou com força na cidade, né? Você observou, todas as cooperativas nossas do Cicobi no Espírito Santo tem sede em município de interior. De interior, é isso mesmo. E a gente atua na cidade, vamos dizer, grande, com essa força, porque nós chegamos lá com limite operacional. Para quem entende, né? Limite para você, tipo assim, emprestar dinheiro, fazer negócios lá com mais volume, né? Porque para você começar, você tem que começar pequeno, então seus limites operacionais, limites de fazer transações são pequenos também. Então, hoje não se constitui mais cooperativas pela dificuldade, como eu falei, é uma coisa que o Banco Central é muito rigoroso, mas também por isso, você para começar um negócio onde tem movimentos já fortalecidos, não é simples, porque a gente tem que obedecer limites operacionais, que é uma barreira imposta pelo Banco Central, mas pelo risco também, né? A gente tem que observar sempre o risco do negócio. E com o crescimento da cooperativa do Cicobi também, ele passou a também atuar, de certa forma, apoiando outros setores da comunidade, né? Apoiando iniciativas, a gente tem aqui o maior exemplo, a Festa da Polenta, mas também outras iniciativas que o Cicobi ajudou a alavancar também, né? Eu vou lá, mas antes eu vou te dizer, nessa trajetória aí que nós estamos 30 anos, mas ao longo aí acho que foi em 2007, o Banco Central autorizou que a gente saísse só do meio rural, que a gente pudesse atuar como livre admissão, que a gente é conhecido hoje. Então hoje, a partir daquele momento, a gente pôde atuar com todos os ramos. Aí que nós conseguimos ir para Vitória, Cariacica, Vitória, porque naquele momento, lá no começo, nós éramos de cooperativas vinculadas a segmentos que a gente chama, né? Tinha as cooperativas de crédito rural, crédito mútuo, nós éramos de crédito rural. Então o Banco Central permitiu, assim, tem um tempo, nesses 30 anos a gente teve muito progresso de autorização e de funcionamento dado pelo Banco Central. Mas voltando para a sua pergunta, eu acho assim, o que o Cicobi, nós estamos até com um lema, né? O Cicobi é importante o Cicobi faz bem para o Espírito Santo, faz bem para o Brasil,
e faz muito bem para Venda Nova, falando aqui para esse público, mas falando para o entorno todo, faz muito bem nos municípios que atuam, exatamente pelo modelo de negócio. A gente distribui as sobras, né, que é um grande ganho isso, né? O nosso lucro ele é distribuído todo ano, e a gente tem feito muitas ações sociais, muitas, e aí é onde a gente é muito mais percebido, né? A gente aqui em Venda Nova, citando um público maior, mas a gente atua fortemente na Festa da Polenta desde a primeira, então são 29 festas que nós estamos presentes de uma forma muito marcante. A gente atua nas pastorais, o Hospital Padre Máximo talvez seja uma entidade que a gente mais tenha ajudado de uma forma que ele possa funcionar cada vez melhor. As associações, né, que tem de ajuda aí, de Pastoral da Saúde, a Associação de Voluntários do Hospital Padre Máximo, Associação de Voluntários da APAI, e aí, vamos dizer, Instituto Yuta Batista, e as comunidades, né? Aí a gente já entra no patrocínio, por exemplo, de uma instituição, a Festa do Tomate, a Festa do Café, a Festa de São João, a Festa do Socol, de modo geral. Enfim, nós temos uma participação marcante no patrocínio, mas nas ações sociais que eu falei com você, no que nós estamos aí agora mais estruturados, fazendo editais, né? Que as entidades legalizadas e tal, faz projeto, e esse dinheiro vai a fundo perdido, como se diz, desde que bem aplicado, né? Uhum. Então é onde a gente tem feito uma diferença muito grande, e a gente percebe que nós somos percebidos muito mais pelas ações sociais do que pelo negócio. Negócio é negócio, né? Mas a ação social é uma escolha que a gente faz, e é do nosso DNA fazer também, né? E existe aí um equilíbrio também, né, Cleto, entre inovação tecnológica, sempre oferecer aí o melhor para os cooperados, mas também existe aí uma preocupação com o atendimento humanizado, né, que diferencia um pouco talvez de bancos de grandes redes. Você tem algo que você chega no Sicoob, você praticamente sabe com quem você está falando, você conhece, tem essa vantagem, a gente pode dizer assim, né? Os espaços físicos, né, eles, assim, para o cooperativismo, né, seria um contrassenso a gente criar uma cooperativa de pessoas e não ter pessoas para a gente fazer um negócio conosco, né? Então o espaço físico ele é importante, só que nós estamos numa era digital. Então o que nós estamos fazendo? Nós temos todos os produtos necessários na área digital, e estamos mantendo, né, até abrindo novos espaços físicos, ressignificando o espaço, né? Não é mais uma agência onde as pessoas vão para ficar esperando no caixa. O caixa ainda existe, mas não é para isso que uma instituição financeira fica com a porta aberta. Lá você pode pagar em casa, na comodidade da sua casa, qualquer conta hoje. Sim, né? Eu acho que não temos, mas lá temos negócio para fazer, e como eu disse, a gente está ressignificando os espaços, dando um novo modelo de atendimento lá, mais consultivo, onde a gente chama para tomar um café, sim, mas vai lá, as pessoas têm alguma dúvida na área financeira, a gente tem boas pessoas hoje, vai qualificando cada vez mais os nossos funcionários para eles serem mais consultor e menos recebedor de demandas, vamos dizer assim. Eles passam a ter possibilidade de dar aconselhamento, de como fazer com recursos, de qual financiamento melhor fazer, se faz sentido vamos dizer, aquele projeto da pessoa, né? Se ele não tem essa qualificação, a gente pede às entidades parceiras que possam fazer, como o Sebrae e outras entidades, enfim. É um movimento de pessoas. Quando a gente entende que nós estamos num movimento de pessoas, e pessoas precisam se relacionar com pessoas, é uma necessidade humana isso, né? Então o cooperativismo, como eu falei, tem no seu DNA essa questão de estar na comunidade, fazer presente na comunidade e devolver, né? Fazer o econômico também acontecer, né? Não é só o social, mas é também fazendo com o econômico fazer o social. E nós vemos também, Cleto, nessa trajetória de 30 anos do Sicoob, que ele atravessa gerações. Nós temos ali um grupo primeiro, né, de pessoas que organizaram, que impulsionaram o início de tudo, e no decorrer dos anos, filhos desses pioneiros, netos desses pioneiros, agora já fazem parte também aí do Sicoob e desse projeto cooperativista, não é?
É um desafio atual, né? Vamos falar assim, nós estamos sim crescendo muito nesse nicho de negócio. A gente já tem, hoje estamos aí no Cicobi Sul-Serrano chegando à marca nós estamos ultrapassando 185 mil associados. Então, realmente tem muitas pessoas jovens, muitas mulheres, né? E eu acho que isso é importante a gente ter esse olhar, né? Como eu falei, nós somos de pessoas, e pessoas têm que ter todas as gerações, têm que ter a certeza da perpetuidade. Então a perpetuidade se dá com os mais novos, interessados, né? A gente pontua aqui, a gente apoia desde sempre também a Coopera Educar, né? Que é uma cooperativa de ensino. E hoje dentro da Coopera Educar tem uma cooperativa Mirim, onde os alunos são presidentes, são os conselheiros desta cooperativa Mirim. Então, quer dizer, traz para a comunidade, desde muito novo, o olhar para o cooperativismo como um instrumento de cooperação mesmo, né? Não tem limite de idade aqui, tem limite de vontade, né? Então, quanto mais vontade você tem, mais negócio para fazer você encontra. Você encontra. Nós vamos dar mais uma pausa aqui no nosso bate-papo, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Cleto Venturim conversando sobre os 30 anos do Cicobi Sul-Serrano aqui em Venda Nova do Imigrante e na região serrana. É rapidinho, a gente volta já. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Conexão. Apresentação, Edésio Peterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Nosso tema hoje são os 30 anos do Cicobi Sul-Serrano, aqui em Venda Nova e na região serrana, também na Grande Vitória, os 30 anos dessa instituição. Para falar sobre isso, recebemos aqui Cleto Venturim, que é o presidente do Conselho de Administração do Cicobi Sul-Serrano. Cleto, já falamos sobre a história de início, né, a origem do Cicobi, o seu desenvolvimento, suas ações aí na comunidade. Agora eu quero saber do futuro. O que se espera, o que se está planejando como meta para os próximos anos do Cicobi Sul-Serrano? Então, nós temos um projeto de crescer, né? Se a gente vai em Venda Nova, por exemplo, até falei, né? Venda Nova, hoje nós estamos chegando à marca de 17 mil associados. Quer dizer, se você vai no município que tem 26 mil habitantes, nós estamos com 17 mil associados, e associados, de modo geral, são pessoas ativas que estão trabalhando, né? Então, basicamente, aqui a gente tem uma participação de mercado interessante, bem satisfatória, mas lembrem, aqui em Venda Nova, como eu falei, nós temos 4 agências, e tem outras 6, né? Venda Nova já tem hoje 10 agências financeiras atuando. Então é um desafio você também, nesses lugares, permanecer relevante, né? Porque o concorrente vai trabalhar o mesmo. Mas o nosso mercado, como eu falei, nós estamos em outros municípios, aí a vantagem de ter saído para outros lugares, né? A gente vai para Vitória, por exemplo, a gente tem um mundo de oportunidades para crescer lá. Então é assim, você vai e tem um mundo de oportunidade de levar para muitas pessoas que não são conhecedoras do modelo de negócio cooperativo. Então, para o futuro, imagino que você precisa cada vez mais observar a tecnologia, não pode deixar de ver isso, porque o jovem quer isso, mas ele vai ficar daqui a pouco ele é um senhor de negócio, então ele também vai fazer negócios. A mulher, cada vez mais presente, ela também vai cada vez mais olhando para esse universo de negócio. Então são buscas constantes desse trabalhar todos os públicos. E, como eu disse, oportunidade nós temos muitas aqui em Venda Nova ainda. Mensalmente a gente associa quase 100 pessoas, então é sinal que tem muita gente para entrar ainda. A gente perde também, naturalmente, as pessoas saem, mas enfim, tem uma grande oportunidade. Aí quanto mais você vai saindo, especialmente para Vitória, Cariacica e Vitória, tem um mundo de oportunidades da gente crescer com números de pessoas. E crescendo o número de pessoas, nós vamos crescer o número de negócios, trazer maior rentabilidade para todo o quadro e fazer mais ações sociais. Enfim, a gente tem um desafio grande aí imposto pelo Banco Central, que é educação financeira, né? Nós fazemos isso de certo modo com frequência, mas também ainda é um negócio que as escolas, as pessoas, as empresas
estão começando a entender que é necessário que se fale sobre isso. Então a gente está indo nas empresas, a gente está indo nas escolas, quer dizer, então, tá vendo como é que tem um leque de trabalho para fazer. Só que assim, aí o cara pergunta assim, mas você vai dar educação financeira, o que vai valer para a cooperativa? Vai valer, nós vamos ter um associado lá no futuro muito melhor para a entidade, né? Se ele vai fazer um empreendimento, ele vai ter responsabilidade de fazer, rentabilizar aquilo, devolver o dinheiro que ele pegou. Se ele tem um dinheiro para aplicar, ele vai ter oportunidade de saber onde ele está pondo, qual a rentabilidade que vai ter. Enfim, é essa relação do dinheiro, de você usar e outro emprestar, é normal. Aí vem produtos e serviços, né? Consórcios, seguros, muitas outras oportunidades que a gente tem para fazer. E assim, o desafio da agora é a digitalização, usando a tecnologia, mas sempre foi... As mudanças do mundo, elas sempre foram para melhor, né? Essa não será diferente. Ela pode ser mais rápida e a gente tem que aprender a acompanhar a velocidade. Mas a gente espera que com tecnologia, com trabalho, mas especialmente valorizando pessoas, hoje é importante, né? Voltou muito forte essa questão do RH, não é aquele RH antigamente de carteira assinada, não, continua carteira assinada, continua direitos, mas é um RH onde não tem mais aquela hierarquia de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje é muito horizontal, você tem que ter um cuidado com as pessoas, para poder as pessoas se sentirem empoderadas, que a gente fala, mas com responsabilidade. Então isso é o novo RH, é você trazer para o universo horizontal o líder e o menos importante da cadeia aí na produção, mas ele é tão importante quanto como pessoa. Então nesse trabalho aí é um novo RH que nós vamos ter, que também é desafiador, porque nós estamos aí com diferenças geracionais cada vez maior e não adianta reclamar porque ela existe, né? Então é viver com ela, e a gente sabe que vamos tirar o melhor disso tudo, porque vai ser bom, porque o jovem tem contribuição para dar, a pessoa de idade tem contribuição para dar, a pessoa que tem menos conhecimento de estudo, às vezes tem uma experiência importante para te passar, o PhD tem importantes coisas para ensinar, mas tem muito que aprender, então vamos nesse desafio de lidar com as pessoas, reafirmando, né? O cooperativismo, para existir, ele sempre vai ter que ser através de pessoas, ele nunca vai ser um negócio financeiro só. Ele é só de números, né? Não, só de números e de cifras, né? Ele é um negócio que tem que lembrar sempre que tem pessoas, e onde tem pessoas, tem oportunidades, tem desafios também, porque as pessoas são diferentes. Sim. Pessoalmente, para você, Cleto, como que é estar à frente desse projeto de 30 anos que melhorou a vida de tantas pessoas, a comunidade, como que é liderar isso tudo? A palavra que não pode deixar de ter é que a gente tem que ser agradecido a Deus por ter tido essa oportunidade, né? É uma fala que muitos falam, e eu acho que é importante. Deus não escolhe as pessoas, Deus qualifica os escolhidos. Então eu me considero uma pessoa que tive a oportunidade de ser alçado a esse posto, de estar à frente junto com outras pessoas, e Deus foi qualificando, a gente também fez o esforço da gente. Então eu acho assim, é muito gratificante olhar pelo que nós trouxemos até aqui, e muito desafiador saber que nós temos que levar esse negócio que ficou grande, né, ficou grandão, levar isso adiante, né, e a gente tem buscado, né, e é bom que a gente se fale aqui, fale em qualquer lugar. Nossa cooperativa, todo o sistema cooperativo, ele está muito qualificado, né, nós temos sim os dirigentes, vamos dizer, mas você vê que eu já sou presidente do conselho, eu já tenho uma diretoria que cuida, a cooperativa tem uma diretoria que cuida do negócio. A diretoria é um grupo já de 3 pessoas, mais novos, com maior qualificação, né? Não é como nós na época, que sem saber o que estávamos fazendo, montamos uma cooperativa, a gente não tinha muito conhecimento, embora tivéssemos tido o apoio da central, mas é na hora da prática que a gente vai ver. Hoje a gente tem todo um cuidado, é muito treinamento, é muito seminário, é muita qualificação. São pessoas que estão à frente da diretoria, são qualificadas, têm condições de levar esse empreendimento à frente, independente
da gente ter do dirigente eleito, né? Que no meu caso, a gente de 4 em 4 anos a gente é eleito, mas é bom que a gente também tenha, já temos também por obrigação de ter uma política de sucessão, a gente já tem isso definido, então tá tudo muito... Então, trazendo para mim, eu me sinto muito honrado e com disposição de levar mais adiante, mas já pensando que a gente não vai ficar para sempre, então a gente tem uma política já delineada, já tá aplicando ela, como eu disse, já tem membros mais novos, pensamentos diferentes também, que é importante, né, para a gente ter uma amplitude, mas meu sentimento é de muita gratidão e expectativa de usar a minha senioridade, né, que eles falam, né, já usar a minha experiência para esse momento que nós estamos vivendo aí de passar para o digital e afirmar para a sociedade. A cooperativa está pronta para seguir adiante por muitos e muitos anos. E quem ainda não é associado pode fazer que não se arrepende, né? A gente tem tido muito bons retornos, muito boas pessoas falando do quão importante é a cooperativa na vida dela, e isso eu acho que, como eu falei, né? A gente, quando a coisa é boa, a gente procurou sempre levar e faz esforço sempre, né? Embora hoje, com o tamanho que tomou, não é tão simples você comunicar com 180, 200 mil pessoas, mas nós temos um grupo grande de funcionários, né? E assim, a gente tem um sistema nacional, né? Vamos dizer, o Cicobi hoje está chegando, está em todos os estados do Brasil. No Espírito Santo a gente é muito forte, nós temos uma participação de mercado muito grande. E vou dar um spoiler, né? Como se diz aqui, nós provavelmente nesses próximos 15 anos a gente chega a 1 milhão de associados no Cicobi Espírito Santo, no sistema Cicobi Espírito Santo. Só no Espírito Santo. Na nossa regional do Espírito Santo, né? Tem já temos uma atuação um pouquinho no Rio de Janeiro, na Bahia, mas o grande grupo é no Espírito Santo, então, mas o sistema regional é do Espírito Santo, né? Então a gente fomos considerados pelo  terceiro ano consecutivo como o maior grupo econômico capixaba, então são dados que a gente divide com a sociedade, não é como todo eu falei, não é conquista de um, é conquista de muitos, de muito esforço, mas é comemoração para muitos também, porque comemorar 1 milhão de associados é importante, comemorar que nós fomos, essa semana, escolhidos pela Infomoney como a 13ª marca mais valorizada do Brasil. Do Brasil. Então não fomos nós, não é nós que fomos lá e nos colocamos lá, nós conquistamos isso. Então, todo associado do Cicobi, todas as pessoas que têm uma simpatia pelo cooperativismo, deve sim, uma hora dessa, vibrar conosco, porque é uma conquista coletiva, né? Tudo que se faz no cooperativismo é coletivo, e também quando você vê uma marca forte, foi construída coletivamente ela tem que ser comemorada. Isso aí. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aí sintonizado conosco. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação em mais um programa Conexão aqui na Rádio FMZ. E claro, agradecer ao nosso convidado, Cleto Venturim. Obrigado pela sua participação aqui no programa Conexão. Te agradeço pela participação e também te parabenizo por esses 30 anos do Cicobi Susserrano. Você aí liderando todo esse grupo, né, que esteve à frente, que está à frente dessa instituição tão exitosa e tão importante para a nossa comunidade, nossa região. Obrigado pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, a você que está nos ouvindo, muito obrigado, e assim, fica sempre aí o convite, como já falamos, né? Vamos fortalecer esse movimento. O Cicobi tem feito boas entregas e com mais pessoas participando, a gente tem mais condições de fazer. Então, um grande abraço a todos vocês e que fiquem com Deus. E a você, ouvinte, você segue agora com a nossa programação normal da Rádio FMZ e a gente volta a se encontrar no próximo final de semana, se Deus quiser. Até lá! Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.